Ricardo Cardoso, fundador da Escola das Emoções, Vanessa Aires, responsável do projeto Que Etiqueta, e Luís Brito e Faro, da Brave Generation Academy. Exploram de que forma a educação pode ir além do ensino tradicional, integrando práticas que valorizem o bem-estar emocional e a conexão com o ambiente natural como pilares fundamentais para o desenvolvimento completo dos alunos. Que comece então a próxima Mesa Redonda no Next Leiria. Olá, muito bom dia. Quero começar por agradecer ao Next Leiria, na pessoa do André, por me ter convidado a vir conversar com o Luís e com a Vanessa e a aprender muita coisa, certamente, da experiência que eles nos trazem e relativamente sobre o que é isto da educação e das emoções. Eu tenho uma convicção muito grande para mim de que nós somos muito pouco mais do que emoções. Depois podemos acrescentar ali aquela questão da mente, não é? Que vem da questão do pensamento, mas a verdade é que nada, não somos nada, nem nada existe sem o nosso poder emocional. E daquilo que eu tenho visto, há muitos profissionais na educação que não estão a conseguir se conectar com as suas emoções. Por um lado, também não aprenderam na escola a lidar com essas emoções, não é? Como já tive em várias conversas aqui hoje, já foi falado, não é? Não aprendemos a fazer essa compreensão, a fazer essa navegação, no fundo. Emoções todos temos, as emoções são inatas. Elas são natureza, assim como nós somos natureza. O que eu sentia que a escola fazia era que nos dizia que nós tínhamos de ter toda a informação, todo o conhecimento possível antes de enfrentar qualquer desafio, que era o teste final, não é? Então nós tínhamos os livros, os exercícios, os professores, e estava tudo muito bem medido para depois nós sermos capazes de enfrentar o desafio final. E na vida real não é assim. Na vida real nós sabemos mais ou menos para onde é que queremos ir, temos de começar a fazer esse caminho sem termos as ferramentas todas, e isso cria ansiedade, cria algum stress, mas faz parte, e apesar disso sermos resilientes, continuarmos a andar e pelo caminho percebermos que vamos desenvolver essas competências. E quando começarmos a desenvolver essas competências, até se calhar já não é para aqui que eu quero ir, é antes para aqui, e está tudo bem se for bem justificado, e que eu nunca teria tido esta clareza se não tivesse começado a dar esses primeiros passos. Quando tu afirmas que a escola ensina a pensar, eu percebo que é o pensamento crítico, não. A minha ignorância leva-me a achar que não existe outro tipo de pensamento a não ser o crítico, não é? O resto é só replicarmos aquilo que ouvimos e que estão nos livros e que, na verdade, o que nós precisamos de outras coisas não é o que está nos livros, podemos acrescentar a isso. Há uma coisa que nós muitos fazemos, eu fui uma das pessoas que fiz bastante isso, que foi dissociei, fui-me apagando um bocadinho, fui vivendo o dormente pela vida, e muitas das pessoas que depois, muitos se calhar alguns de vocês, outros não, acabam por depois chegar ao mercado de trabalho e estão assim, não é? Estão dormentes, então vivemos a vida um pouco dormentes. Onde é que nos começámos a adormentar? Foi na escola, muitas vezes. Porque era para já era muita informação, não é? E como é que a natureza e o trabalho que eu faço traz a transformação aí, ou convida a uma mudança leve, que é o nosso cérebro, ele tem este tamanho, não é? Está aqui dentro, nós sabemos todos, não é? Tudo o resto é corpo. Nós somos animais, quer queiramos, quer não queiramos, e temos um corpo que precisa de movimento. As crianças, nós seres humanos, quando éramos crianças também, lembrarmos que nós somos crianças e fomos, precisam de movimento para que o que está aqui dentro consiga funcionar. E estamos o tempo todo em sala e depois vamos aquelas 2 horas, 1 hora ao recreio. E uma das primeiras provocações que o professor Carlos Neto trouxe foi precisamente essa. Foi em conjunto com uma marca, portanto o poder das marcas também na transformação social, com uma marca de limpeza de roupas, trazer esta questão e esta reflexão que foi prisões, estabelecimentos prisionais, falar com pessoas que estavam a cumprir a sua pena judicial e perguntar o que é que acontecia se vocês tivessem metade do tempo que têm para ir lá fora, ao recreio. Eles, pai, seria brutal, seria horrível, seria mesmo... É a única coisa que me liga com a vida. E eles foram informados nesse momento que as crianças tinham menos tempo do que eles, ali em cumprimento de pena, para estar no exterior. E estas pessoas que têm essa condição de liberdade, né, estão retiradas da sua liberdade, sentiram esse pesar. Então
é muito automático percebermos qual é que é esse pesar e qual é que é esse impacto e nas crianças. Uma das características mais importantes do empreendedor é ter a iniciativa, ou seja, mais uma vez, desenvolver uma visão, vender essa visão, essa narrativa a outras pessoas e construir um serviço ou um produto à volta disso. E para isso tem de sentir responsável por isso, ou seja, não partilhar culpas, contos e sentir que, de facto, eu consigo levar isto para a frente. E se eu me focar naquilo que eu controlo, tenho muito mais poder para decidir o meu futuro. E já vemos isso, aliás, com os nossos alunos já desenvolverem os próprios negócios. Nós temos miúdos já de 14, 15 anos que têm os seus negócios, vendem os seus serviços, muitas vezes até vêm até nós e até ao time a pedir investimento e tudo mais, porque de facto começam a perceber que podem já integrar a sociedade, ou seja, não é preciso eu esperar até ter uma licenciatura ou um mestrado, eu posso já agora com 15, 16, 17 anos começar a ajudar e a servir as pessoas à minha volta. Por exemplo, se eu gostar de desenvolver websites, eu posso ir à mercearia local e começar e colocá-la na internet e nas redes sociais. No outro dia tínhamos um aluno de Santarém, tive a conversa com ele, em que ele quer ser artista, então teve a bater à porta de todos os negócios locais a dizer: olha, eu quero construir o meu portfólio, posso pintar um mural. Porque ser-se criativo somos todos, não é? O ano passado, quem esteve aqui ouviu-me a falar sobre isso e não tem como nascer humano e não ser criativo. É inato. E aquilo que o AI não consegue fazer são esses in-between, são esses espaços de intervalo que nós conseguimos juntá-los porque é o que nos é inato. Então, aquilo que eu faço e o meu trabalho começou a ser por estar com crianças da idade pré-escolar e depois com crianças do primeiro ciclo, etc. E o que eu percebi foi que, exatamente, as equipas estavam a precisar deste trabalho de reconexão interior consigo próprias, com esta essência criativa, e há bocado também ouvimos, com a curiosidade, é este sentido inerte de curiosidade, aquela idade do perguntar tudo. Porquê? E se nós conseguirmos manter isso ativo, ou isso conectado, ou se conseguirmos reconectar isso, nós vamos voltar aos pouquinhos a despertar esta criatividade, este pensamento divergente. Relembrar essa essência inata que nós temos, essa criança que está cá dentro e que tem muitas perguntas. Muitos de nós adormecemos-la para conseguirmos sobreviver nas nossas realidades pessoais, familiares, realidades depois profissionais, na própria escola, na faculdade, por milhares de motivos. Nós adormecemos essa curiosidade. Logo quando, não perguntes, perguntar é feio, não, baixa o dedo, só eu que posso... Temos esta memória coletiva, não é, da escola. Então, se nós transformarmos isso aos poucos e chegando às empresas, eu tento um bocado tirar essas carapaças, é um bocadinho partir a carapaça e dizer, aqui é seguro, aqui está fixe, aqui podemos errar, não existe certo ou errado. É incentivar ao erro. Foi na altura que eu também estava a conhecer mais o que era falhar no ecossistema empreendedor português, e falhar no ecossistema empreendedor português ainda é visto como loser. E do contexto organizacional e cultural da América, não é? Por exemplo, é fixe. A empresa, os investidores e os VCs investem em ti se tu tiveres tido várias falhas, e aqui não. E isso também está um bocadinho ingrained e enfiado na cultura organizacional em Portugal. Então é um pouco desmontar isto, desmontar estas crenças e mostrar às pessoas que podemos estar ali um dia inteiro a errar, a fazer palhaçadas, a divertir-nos, a treinar este músculo que é a criatividade. É só o músculo, nós continuarmos a brincar, ela vem mais. E depois, claro, de muitas outras formas que sim. Responder, qual foi o teu momento em que sentiste que tiveste que usar a raiva, mas de uma forma positiva? Isto é, a raiva deu-te um comportamento bom e um boost para a tua carreira? Então, na BGA foi um bocadinho uma luta contra tudo e contra todos no início, porque tínhamos de provar um modelo que nunca tinha sido feito em massa, com toda a gente a dizer que não ia funcionar, e com uma grande necessidade, e nós lidar com crianças, não é? Uma coisa que nos apaixona imenso e são seres vulneráveis. E houve dias em que tudo estava a correr mal e tivemos de ser resilientes e preservar, e o time é um grande exemplo disso, em que chegámos uma vez a brindar a um dos maiores falhanços que tivemos internamente para, literalmente, 11 da manhã, segunda-feira, licor sul-africano, vamos brindar a isso, que vamos ultrapassar isto um dia. E tivemos de ter essa força muitas vezes para continuar e chegarmos onde estamos agora. Na verdade, não há aprendizagem sem erro, não é? Vanessa? É um pouco no mesmo lugar, que é o lugar de
do sentimento grande que eu tenho de injustiça de como o sistema educativo, depois de termos tido José Pachecos e Carlos Netos e Eduardo Chás e Richard Loves e tantos nomes, está tudo mais do que estudado. O sistema educativo está obsoleto, o paradigma não funciona. E estamos aqui, a escola é a mesma, tem sempre ainda mais papéis, tem sempre ainda mais. Então, esse sentimento de aquilo chateia-me mesmo, eu fico mesmo chateada. E então é isso, como é que eu redireciono isso? Ok, então vá, vamos fazer este piloto aqui, depois fazemos aquele piloto ali. Ok, vamos juntando e vamos estando em rede um bocadinho, transformar essa raiva em ok, rede, bora, damos as mãos e agora bora tentar mudar a lei de base de Portugal para mais projetos serem reconhecidos. Bem, e que na verdade a educação emocional também possa estar no currículo, porque na verdade já vimos que é a base disto tudo, não é? E pronto, e já um bocadinho atrasados, obrigado Vanessa, obrigado Luís, obrigado Next, obrigado André, obrigado vocês que estão desse lado. Não se esqueçam de uma coisa muito importante, o poder está nas emoções. Muito obrigado.